Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos de um maravilhoso tempo com o nosso Senhor. Eu estou aqui com um assunto que já muito nós estamos aí expondo para vocês e desta feita eu quero tomar aqui a escritura que está em Joel 2, no versículo 25. Aqui nós temos uma promessa de Deus de restauração. Restauração. E ele está dizendo assim, diz o Senhor, eu restaurarei e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então nós temos uma palavra e nós sabemos que esta preciosa palavra passa os céus, passa a terra, mas as suas palavras nunca hão de passar. Deus nos tem enviado nesta última hora um profeta para promover esta restauração prometida. E você encontra isto em Malaquias 4. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele vem com esta incumbência de restaurar a fé dos filhos, a mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Nós estamos falando de uma igreja, de uma árvore noiva que foi consumida pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela aruga. E restou apenas o tronco, mas as raízes desta árvore continha uma palavra predestinada. Eu restaurarei, assim diz o Senhor. E o tempo chegaria em que o Senhor cumpriria a sua preciosa palavra. Portanto, esta promessa, ela tem que se cumprir nesta hora em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo a última era da igreja. Ou seja, o tempo dos gentios estão terminando. E a promessa que o Senhor tem feito é que nesta hora final ele teria uma igreja, uma árvore noiva novamente restaurada. E esta igreja seria o instrumento no qual o Senhor se manifestaria para cumprir toda a sua palavra prometida para esta hora em que nós estamos vivendo. Então, assim como ele levantou aquela árvore noivo, ele também levantará a árvore noiva. Então, ele começa a sua restauração prometida, como
lá no princípio, ele edificou aquela primeira igreja e a fez crescer e a fez prosperar. Mas os insetos romanos logo começaram a comer. E nós vamos notar que também esta igreja passou os 3 dias de restauração, que foi justificação pela fé, com a mensagem de João Batista, o precursor da segunda vinda, da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos em São João 17:17, Jesus santificando a sua igreja na verdade. Portanto, nós temos João Batista, justificação pela fé, nós temos o Senhor Jesus Cristo, santificando a igreja pela sua palavra. E é a segunda etapa. E nós temos também não só a justificação, mas também a santificação e também o derramamento do precioso batismo com o Espírito Santo. Nós encontramos isso lá em São Lucas 24:49, que aquela igreja foi recomendada a permanecer no cenáculo alto, até que do alto fossem revestidos com o poder do precioso Espírito Santo. Portanto, esta igreja foi justificada, santificada, batizada com o precioso Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas. Deus se derramou em plenitude por sobre aquele povo. E aí, então, nós temos a árvore noiva tão linda, tão formosa, produzindo os preciosos frutos do Espírito, mas daí a um tempo, esta igreja começou a decair e, durante o período das eras negras da igreja, ela desceu tanto até as profundezas de Satanás. É o que diz a palavra. E nós sabemos que a coisa, como sempre, começa bem de mansinho, de uma forma bem sutil, a ponto das pessoas nem mesmo se aperceberem que a coisa está escapando. Como eu sempre digo, a coisa não acontece numa hora para outra. Isto vem gradativamente acontecendo. Você não está na igreja hoje saltando, dançando no Espírito, dando glória a Deus, aleluia, avivado pelo poder do Senhor, e amanhã você caiu da fé. Não. A coisa vem escapando aos pouquinhos e bem de mansinho, a ponto que você nem mesmo vai se apercebendo do que está acontecendo. E quando você vai se dar conta, a coisa já está bem avançada. É como o caso das pessoas que às vezes são acometidos por esta enfermidade terrível, o câncer, e aquilo vai de mansinho tomando a ponto daquela pessoa nem mesmo se aperceber do que está acontecendo. Às vezes alguma ou outra dia em que ela percebe alguma anomalia, mas não se dá conta de que ela está sendo minada, e quando ela realmente se dá por si, a coisa já aconteceu. E o mesmo aconteceu com esta árvore noiva. Ela foi vindo durante as eras da igreja, e o certo é que ela foi se distanciando da palavra e entrou nas profundezas de Satanás. E nós sabemos que a coisa começou de uma maneira leve, né, com o nicolaítismo. E logo em seguida, isto puxou o balanismo, e que, por sua vez, trouxe
o jezabelismo e que levou esta igreja às profundezas de Satanás, a ponto do inimigo comer tudo e apenas restar um tronco e as raízes desta árvore. Mas era tudo que era preciso, porque nas raízes desta árvore nós tínhamos uma palavra predestinada. Eu restaurarei, diz o Senhor. E então Deus começou esta restauração. A princípio não pareceu uma restauração, mas Deus estava movendo através da mensagem de Lutero, e através desta mensagem Deus começou a trazer esta igreja das profundezas de Satanás. E o certo é que isto não foi suficiente, mas ele trouxe a mensagem de justificação pela fé. O justo viverá pela fé. E aí nós temos a primeira etapa desta obra de graça e de restauração da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, ele enviou John Wesley com a mensagem da santificação. E aí então nós encontramos Deus movendo rumo a esta restauração, porque a promessa é de que ele restaurará a sua noiva, aquela mesma condição, aquela mesma fé que estiveram os nossos pais pentecostais. Então, Deus começa a atuar, né? E começa a trabalhar, porque nas raízes desta árvore existe uma palavra predestinada, que é de restauração. Então, não importa o que aconteça, nós temos uma palavra de que ele restaurará. E assim como a árvore noiva, que foi Cristo, foi levantada do sepulcro em 3 dias, então nessas 3 dispensações, nessas três últimas eras da igreja, Deus começa a trabalhar esta restauração. Então nós temos aí, na 5ª era da igreja, o Martinho Lutero se levantando, trazendo a mensagem de justificação pela fé. Nós temos, logo em seguida, John Wesley, na era de Filadélfia, se levantando e trazendo a mensagem de santificação. E nós temos, nesta última era da igreja, a era de Laodiceia. Bem no princípio desta era, nós encontramos o povo clamando por esta restauração prometida. E aí, então, Deus começou a restaurar os dons através dos pentecostais. E, a princípio, diz o mensageiro desta era, aqui na mensagem das 7 eras da igreja, e aqui no resumo das eras, ele fala acerca desta era, né, que nós estamos, né, e que Deus começaria a trazer esta igreja à sua posição de verdadeira noiva de Cristo. Então chegamos na última era da igreja de Laodiceia, e é exatamente este o tempo em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que é a última hora porque os judeus já estão em sua pátria há muito tempo. Não importa como eles chegaram lá, o que importa é que eles estão lá e que a palavra diz que eles estariam ali, e eles são a figueira. E quando virdes a figueira, então sabeis que o tempo está próximo. Este é o tempo de colheita. Mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um sazonamento, ou seja, um amadurecimento
E a era luterana, nós podemos, por assim dizer, que foi a primavera. A era wesleyana foi o verão de crescimento. E a era de Laodiceia é o tempo prometido da colheita. É quando o joio será dado para ser queimado e o trigo recolhido para ser levado ao celeiro do Senhor. Então, é nesse tempo que Deus tem prometido trazer esta restauração, ou seja, trazer esta igreja àquela mesma condição que foi lá no princípio. E é sobre este assunto que eu quero tratar com vocês em algumas programações desse programa Semente de Vida, para que vocês possam ver que nesta hora em que nós estamos vivendo, Deus nos enviaria um profeta com uma mensagem que precursaria a sua segunda vinda e que restauraria a fé dos filhos, aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Portanto, quero me aprofundar um pouquinho com vocês acerca deste assunto e das coisas que foram tomando lugar nesta restauração prometida. Por quê? Porque neste tempo Deus terá uma noiva completamente restaurada. Assim como a árvore noivo foi restaurada em 3 dias, a árvore noiva será restaurada também em 3 dias, em 3 etapas, ou seja, justificação pela fé, santificação e batismo com o precioso Espírito Santo de Deus, ou seja, as 3 etapas de graça, ou seja, um povo revestido com aquele mesmo poder que aquela igreja foi revestida lá no princípio. Que Deus abençoe os vossos corações e que Ele derrame a sua graça por sobre as vossas vidas.